No passado dia 22 de janeiro, na Sé Catedral de Aveiro, no contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, teve lugar a celebração ecuménica nacional, com a presença dos hierarcas das igrejas do COPIC e da Igreja Católica Romana. Trazemos até vós as imagens e as palavras que deram sentido a mais uma jornada pela unidade na diversidade. É muito bom que as nossas igrejas cristãs se reúnam várias vezes durante o ano e eu sei que há um diálogo muito frutuoso entre a Igreja Católica e as várias igrejas representadas no COPIC. O que significa que a unidade é possível. O que significa que, pelo diálogo, pela oração, pelo aprofundamento dos temas teológicos, nós podemos caminhar para que verdadeiramente a unidade seja o cumprimento daquele desejo profundo, daquele voto profundo de Jesus na última ceia. Que todos sejam um para que o mundo acredite. O ter sido aqui em Aveiro é com muita alegria que nós recebemos também os nossos irmãos das outras igrejas, tanto mais que a nível pessoal, como Igreja Católica em Aveiro, há uma relação muito boa e muito positiva com as outras igrejas, de um modo particular com a Igreja Metodista. E isto para nós é também uma alegria muito grande, que hoje, aqui na nossa Igreja Catedral de Aveiro, nós nos reuníssemos para rezar e para pedir ao Pai o dom da unidade. A dimensão ecuménica permanece um desafio ao coração das igrejas, como resposta ao imperativo de Jesus a todo cristão. O ecumenismo é uma questão que tem a ver com a própria igreja. O ecumenismo é a casa comum. O ecumenismo é um caminho a percorrer que Jesus fez e que Ele nos ensina a cada dia. Nós só temos a aprender cada vez mais que nós caminhamos juntos. O ecumenismo deveria ser uma prática para todas as pessoas. No decorrer da Semana Ecuménica, outras celebrações tiveram lugar, como nos testemunhou a pastora Sandra Reis, a partir da sua própria experiência. Na Zona Centro tivemos ontem a nossa celebração, graças a Deus pudemos estar juntos, de máscara, mas mesmo assim pudemos estar juntos, e este ano também com a falta do nosso pastor José Leite e o Frei Domingos, em Coimbra, que eram dois grandes homens do ecumenismo, dois grandes entusiastas do ecumenismo, e sentir a falta deles também nos dá a responsabilidade de dizer é preciso continuar. E são momentos muito bonitos que não podem deixar de existir. Este ano o tema Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, e o respectivo material litúrgico foi preparado pelo Conselho de Igrejas do Médio Oriente, com sede em Beirute, no Líbano. Um apelo à esperança num contexto de grande e contínua tribulação. As dificuldades nós achamos que são sempre só do outro lado, mas nós temos também que estar atentos, assim como os magos estiveram atentos e tomaram atenção e tiveram o seu foco naquilo que procuravam. Nós também precisamos de fazer isso, que é prestar atenção àqueles que estão ao nosso lado e ver o que é que temos para fazer. Os magos foram para adorar, mas nós temos e deram os seus tesouros. O que é que nós temos para dar? A esta pergunta tentou responder o bispo Jorge Pina Cabral no decurso da sua reflexão à comunidade, reunida na Sé Catedral de Aveiro. Temos que dar graças a Deus neste ano, porque a mensagem e o tema veio precisamente do Médio Oriente, de um contexto muito sofrido, mas ao mesmo tempo também percebemos que as igrejas e os cristãos do Médio Oriente vivem na esperança, vivem na confiança naquele que é a luz, que é Jesus Cristo. E aquele que é a luz, que é Jesus Cristo, é o mesmo que continua hoje a suscitar santos e santas, muitos deles no Médio Oriente, mas também por todo o mundo, homens e mulheres cristãos, as diversas igrejas e tradições cristãs,
que nos continuam também com o seu exemplo de vida a inspirar-nos. Portanto, homens e mulheres que, pela sua vida, são estrelas para nós. Estrelas que nos guiam não para si, mas que nos guiam para Jesus Cristo. E por isso hoje nós temos muitas luzes que nos iluminam e que devem sustentar também a nossa esperança, sinal de que essa luz que se manifestou há muito tempo atrás continua hoje a manifestar-se. Essa luz é Jesus Cristo, aquele que é verdadeiramente o sentido da nossa esperança e também aquele que consegue iluminar o nosso caminho apesar das adversidades e exigências que nós vivemos. E por isso este ano, ao celebrarmos esta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, em conjunto, nós estamos a sustentar e a deixarmos guiar por essa luz, para podermos ser luz para outros, e muitos deles que vivem sem desesperança, muitos deles que já desistiram inclusive de olhar os céus, de olhar para novos horizontes, que vivem um dia-a-dia sem sentido e sem esperança. Nós somos chamados, enquanto cristãos, a estar ao lado de cada homem e de cada mulher que vive a sua cruz, que vive sem esperança, e ajudá-los a reerguer o olhar, ajudar-los a olhar para o céu e a encontrar um sentido para as suas vidas e, naturalmente, a propor-lhes e a não impor, propor a pessoa de Jesus Cristo, o menino de Belém, aquele que é verdadeiramente a luz para o mundo, para que juntos, efetivamente, o possamos adorar. A cada celebração se fortalece um caminho de partilha e comunhão em Cristo, um caminho de aprendizagem para as igrejas na procura da reconciliação e da paz. Ganha-se uma aprendizagem do próprio caminho que Jesus propõe para nós. E eu creio que essa aprendizagem hoje está um pouco distante. Oxalá que outras pessoas possam se juntar a nós, possam se juntar e entender o que é o ecumenismo. Nós ganhamos muito porque nós aprendemos na diversidade, nós aprendemos quando nós olhamos para o outro e vemos tanta diferença, mas naquilo que nós podemos caminhar juntos e nós aprendemos também. Eu acho que a gente ganha cada vez mais a nos aproximarmos da mensagem da cruz.